Marcelo Rodai, Rádio Serviço. Mais uma vez, com a participação do chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, que, como eu, já ganhou presente da Sônia Deliso, que é a presidente do meu fã-clube, né? Presente do nosso tricolor, para mim e para o Dr. Silvio. As bolsas estão aqui, ó, bem na frente da nossa bancada. Quem está assistindo a imagem já vai poder assistir aí essas belas bolsas, que são duas, uma para mim e outra para o Dr. Silvio, né? Bom, e hoje a gente vai falar aqui sobre coisas que acontecem no dia a dia, pode acontecer em casa inesperadamente, que são queimaduras e choques elétricos. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Antes de tudo, parabéns para você pelo teu sucesso por esses anos todos aqui na Rádio Tupi. Obrigado. É um programa que faz parte de muitas e muitas famílias e que serve para orientar. E eu me sinto particularmente gratificado por ter a oportunidade de ter um pedacinho aqui para poder ajudar a família Tupi. E já que o momento é de parabéns, ontem foi aniversário da Karine Rodrigues, filha da Márcia, 15 aninhos dela, do Oscar Berro, nosso amigo e irmão. Ô, gente boa. E hoje é aniversário da minha amiga e irmã, Valéria Zatar, tá lá em Saquarema comemorando com o maridão. Beijo para todos vocês, muitas felicidades e vamos que vamos, né? Falar de um assunto importante, né? Isso aí, para começar, a importância da pele, Dr. Silvio. Pois é, Heleno. Você sabe que a pele é, em extensão, em comprimento, o maior órgão do corpo humano. O órgão é um conjunto de células que vão acabar formando um tecido, no caso cutâneo, que tem algumas funções. No caso da pele, várias. A de proteção, a de controle da temperatura corpórea, permite que a gente tenha determinadas sensações, como, por exemplo, o tato. A própria dor, você sabe que a dor é uma defesa que a gente tem. Por quê? Porque quando eu perco a sensibilidade da dor, eu não vejo o risco que aquilo pode estar diretamente causando para mim. Então a pele e sensação térmica, né? Quente, frio. A gente tem todos esses receptores nesse órgão importantíssimo, que pode sofrer lesões, e uma das mais importantes, evidentemente, que são as queimaduras. A outra a gente fala semana que vem, que são feridas, mas vamos falar de queimaduras hoje. Então, quais são os tipos de queimaduras mais graves, doutor? Veja bem, vamos falar de um modo geral. As queimaduras, elas podem ser classificadas de acordo com a profundidade desse revestimento importante que temos no corpo e de acordo com a localização. Evidentemente que uma queimadura de primeiro grau, que é bem superficial, é na epiderme. A pele é constituída por duas camadas importantes. A epiderme, que é a mais externa, e a derme, que é uma camada de maior comprimento e que tem essas estruturas, folículos pilosos, glândulas sebáceas, terminações nervosas. Na queimadura de primeiro grau, apenas a epiderme é afetada. O exemplo clássico é a queimadura solar. Você nunca viu aquele camarão saindo da praia às 5 da tarde? Pois é, ele está com queimadura de primeiro grau numa área relativamente extensa. Dificilmente isso chega numa emergência, mas o desconforto é muito grande, porque ele vai sentir dor, vai sentir coceira e provavelmente aquela pele vai descamar. Mas normalmente não requer um cuidado maior, além, evidentemente, de cremes hidratantes e seu fantástico, use protetor solar da próxima vez, se proteja do excesso de sol. Já a queimadura de segundo grau, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma queimadura de segundo grau superficial, ou ela pode ser então uma queimadura de segundo grau profunda. Na queimadura de segundo grau, o tempo de recuperação normalmente é de 1 a 2 semanas para superficial e de 3 a 4 para profunda. Na de segundo grau, eu vou ter a recuperação normalmente sem necessidade de procedimentos maiores, formam-se bolhas, que no grego é flectema. Então essas bolhas, elas não devem ser rompidas. É um cuidado, é uma dúvida que as pessoas têm. Formou uma bolha, eu me queimei à beira do fogo, a água escaldante, fluido de isqueiro, né, Maria? Fez aquela bolha. Não faça furar a bolha, que ela continua protegendo ali. Sim. Eventualmente eu vou no médico, ele fura, sim, com todos os cuidados de esterilização, dentro de um procedimento cirúrgico. Mas em casa não faça isso, porque, por incrível que pareça, aquela pele na bolha ainda está te protegendo. O tempo de recuperação, conforme eu disse, é maior e a dor é muito intensa, viu, Heleno? É uma dor acentuada que o paciente tem ali. Na queimadura de segundo grau profunda, eu tenho muitas vezes perda de pele. E aí os cuidados são de curativos no hospital, sempre procurar o atendimento médico especializado,
Você vai me falar de primeiros socorros, eu vou aguardar um pouquinho, mas o atendimento deve ser feito sempre sob a supervisão de um médico que vai dar orientação. Já as queimaduras de terceiro grau, essas são muito mais graves. Por quê? Porque além de toda a epiderme, de toda a derme, planos profundos também são afetados na queimadura, acometendo músculos e eventualmente até mesmo os ossos. Por incrível que pareça, uma característica que eu tenho certeza que você não sabe. Você sabe das três qual a menos dolorosa? Não. A de terceiro grau. Por incrível que pareça, a mais grave de todas é a que não dói. E sabe por que não dói? Porque as terminações nervosas são destruídas também. Então, se você perde o local onde você tem a sensação de dor, aquilo é indolor. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu cresci ali perto daquele clube, né? Perto do Miguel Couto. E eu vi na época da construção da Selva de Pedra, você vê que eu estou antigo nisso aí, um rapaz, provavelmente um operário da obra, andando placidamente com queimaduras graves em ambas as pernas, tinha explodido uma caldeira, um acidente de trabalho. E ele andava como se nada tivesse acontecido. Eu, nos meus idos dos meus 13, 12 anos, não me lembro bem, eu olhei para aquilo e falei, poxa, mas esse cara é macho mesmo, é forte, pô, do jeito que tá, ele deve estar doendo para burro. Não, ele não estava sentindo rigorosamente nada. E estava sendo encaminhado com os amigos para o hospital, onde provavelmente foi submetido à cirurgia. Porque na queimadura de terceiro grau, é importante, além da limpeza cirúrgica, muitas vezes a enxertia de pele. Eu sei que tem uma perguntinha aí sobre enxerto, a gente fala depois. Antes dessa coisa do enxerto, me diga uma coisa. O caso de queimadura por fogo, substância química ou choque elétrico, o atendimento é o mesmo, é igual ou muda um pouquinho? Não, muda um pouquinho. E veja bem, vamos falar um pouquinho de primeiros socorros, que eu sei que a família Tupi precisa aprender com relação a isso. É óbvio que se tem uma chama ali, a primeira providência apague a chama. Quer dizer, a fonte da queimadura é a primeira coisa que a gente cuida, eliminar, afastar da pessoa. Segundo cuidado que a gente faz, lavar com água corrente, se possível a temperatura ambiente, por um período de tempo de 10 a 20 minutos, o que vai provocar o resfriamento da lesão. Porque o que pode causar queimadura? Além do fogo, de combustíveis, né, como gasolina, como querosene, gás de isqueiro, o que mais pode causar queimadura? Agentes químicos, radiação nuclear, frio intenso, pode ter queimadura por gelo seco, claro. Você tem agentes térmicos, que a gente chama, né? Tudo isso é causa de queimadura. E produtos tóxicos, álcalis e básicos. Quando é um agente químico desses, o atendimento médico é essencial. Porque pode haver inalação. Uma coisa é uma queimadura da pele, a outra é onde você tem a inalação, como naquele acidente da Boate Kiss, que a gente não se esquece, onde muitos morreram não pelas queimaduras, mas pela inalação dos gases tóxicos liberados durante o processo de incêndio. Então há que se ter cuidado. Portanto, no momento de atender alguém queimado, lave bem. Evite tirar, você pode tirar e deve tirar anéis, cordões, relógios da pessoa. Por quê? Porque devido à queimadura provoca um edema e às vezes vai ser muito difícil você retirar aquele material depois. Então, no momento que tenta tirar todos aqueles apetrechos, né? Aqueles bijus que as pessoas tiram, e lave em água ambiente. E, evidentemente, conduz a pessoa à emergência mais próxima para que ela possa ter uma avaliação médica mais aprofundada. Nosso papo está quase terminando, mas vamos falar de enxerto, né, que o senhor prometeu. Deixa eu falar antes de cuidados. Você sabe que nos meus anos de emergência, principalmente no Miguel Couto, no Hospital do Andaraí, eu vi muito acidente com criança, porque mais da metade das queimaduras, elas ocorrem, família Tupi, dentro do ambiente domiciliar, ou seja, dentro das nossas casas, e boa parte deles com esses serizinhos que andam entre as nossas pernas, inocentes, mas extremamente curiosos. Então, mamãe, você que está preparando aquele almoço, já está com a água fervente para colocar aquele arroz, cabo da panela, pelo amor de Deus, para dentro do fogão. Boa parte dos acidentes que eu vi era com o cabo do lado de fora do fogão. A criança, naquela curiosidade, aproveita-se de uma distração da mãe que está lá lavando o chuchu, está lá descascando a batata, e ele olha aquele cabinho, vai lá, estica o dedinho e puf, derrama aquela água por cima do corpo todo. São queimaduras normalmente de segundo grau, gravíssimas, e pela quantidade de pele que é afetada, às vezes até mesmo fatais. Então é um acidente que pode ser prevenido com cuidado simples. É natural que a gente enfie a panela e deixe o cabo para fora do fogão. Não faça isso. Bota o cabo sempre para dentro do fogão para não despertar a curiosidade
dessas coisas que a gente não vive sem elas, mas que dependem dos nossos cuidados intensamente, sabe, Helena? Então é um cuidado que pode ter. Outra coisa, produtos tóxicos como detergentes e tudo, sempre com tampa e, se possível, longe do alcance das crianças. Como os remédios também devem ficar, uma prateleira alta, para evitar a curiosidade, porque criança gosta de provar tudo, lamber tudo. Então isso evita acidentes graves. E com relação aos idosos, pela falta de reflexo, que devido à idade vão ficando mais lentificados. Com relação ao enxerto, existem, por exemplo, situações em que a gente faz o enxerto com a própria pele do indivíduo, é o chamado auto-enxerto. Eu tenho enxerto que pode ser feito com pele de animais, enxerto que pode ser feito com pele de cadáveres, e enxerto que pode ser feito com pele sintética, criada pela engenharia molecular. Os 3 tipos de enxerto podem ser feitos, melhor os 4, né? Com a própria pele do indivíduo e com os outros 3. O ideal com a pele do indivíduo por conta de rejeição, se bem que os outros existem técnicas que diminuem muito o processo de rejeição. Eu vou usar um enxerto sintético ou de outro tipo de animal, que é o chamado xenoenxerto, ou de cadáver, né? Quando a pele a ser revestida for muito extensa e eu não tiver área doadora em comprimento suficiente para cobrir o enxerto. Entendi. Aí eu posso utilizar o recurso que é disponível, inclusive, nos centros de queimados. Infelizmente, por conta de alguns problemas com relação à saúde, nós temos o desprazer de ver alguns centros de referência de queimados atuando com muita dificuldade. Eu sempre rendo minha homenagem ao professor Dr. Maciel, que era o chefe do CTQ do Andaraí, com quem eu muito aprendi lá no dia a dia na emergência. Doutor Silvio vai voltar daqui a pouquinho, a partir das 11 horas, participando do nosso domingo. Debate para a semana que vem. Vamos falar de feridas ainda sobre a pele, quais são os tipos de feridas que existem, como cuidar dessas feridas, principalmente o que não fazer. E para terminar a queimadura, Helena, se você me permite, outra prática comum e que é um mito é a aplicação de produtos nas áreas queimadas, pasta de dentifrício, pasta de dente, e coloca pó de café, e coloca... Gente, não coloque nada. O que o doutor Silvio falou é lave com água corrente e leve para avaliação médica. A colocação desses produtos, além de gerar infecção, que é a principal complicação da queimadura, é quando você tem uma infecção que vai retardar muito a cicatrização e muitas vezes vai deixar alguma sequela ali, alguma complicação. Sim. Então, não coloque nenhum produto, vai aliviador, um analgésico pela boca aliviador, uma dipirona da vida, um paracetamol da vida aliviador, e leve na emergência onde as demais medidas, quando necessárias, são adotadas. Obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez pelo teu programa, para você, para a Regina, para a tua produção sempre muito atenta, e até domingo que vem, se Deus permitir, até daqui a pouco no debate. Isso aí, amigo. Temos assunto, né? Muito. 9h46. Show do Helena.